Que se eventualmente alguém quiser ver depois. Pronto. A gente tá com a Até para gravação rever, ativada. até para rever os comentários da banca depois, né? Do TCC. Assim, você não precisa se preocupar em anotar nada, né? Mas já pegar o link depois e retornar Exatamente. a discussão. É bem prático. Aham, com certeza. Exatamente. Ótima lembrança. Pronto, pessoal. Então vou só aguardar a Kelton voltar e a gente inicia. Tranquilo. Massa. Quantos anos aqui no curso, Vinícius? Tu entrasse quando conosco? Entrei em 2018. Entrei em 18. Agora não, 18 de abril de 2018. Show de bola. Essa 4 data eu anos, esqueci. né? 4 anos e pouquinho, né? 4 anos e pouquinho. 4 e 4 meses, olha. Terminar com 4,5, certinho. E aí, Kelton, tá escutando a gente? Tudo bom? Bom dia, pessoal. Tudo bom? Agora sim, estou escutando. Agora Bom tem hora dia, que tá bem Kelton. abafado, viu? Tá parecendo que tá falando dentro de um saco assim. Eita, então, peraí. Mas veja, com fone a gente escuta, viu? Agora tá bem abafado. É. Vê se melhorou um pouquinho agora. Oxe, tá ótimo agora. Eu tô tentando. Na frente do microfone tinha um saco. Pronto. Não, porque tem esses microfones dos próprios fones de ouvido não funcionam muito bem, não, né? Eu tava com fone de ouvido Bluetooth aqui, aí já não funcionou, já tirei. Aí tava pegando desse outro, mas aí já coloquei pro outro da câmera e parece que tá tudo certo agora. Então, maravilha. Então, vou começar, beleza? Quem Mas for vamos chegando, embora. pessoal. Maravilha. Ó, eu vou aceitando aqui quem for chegando pouco a pouco. Kelton, antes de qualquer coisa, obrigado pela participação, por ter aceito. Vai ser massa contar com a tua visão, a visão externa, a minha de Fernando. Vou só, já que a gente tá com a gravação aqui, ó, anunciar o seguinte, ó. A gente começa a defesa de Vinícius, que vai ter 20 minutos de apresentação. Quando a gente começar, beleza, Vinícius? Né? O tempo não contou ainda, não. Então, Vinícius Barbosa Polito Lopes. O título do trabalho é On the Compliance of Platforms with Children's Privacy and Protection Requirements and Analysis of TikTok. O trabalho foi orientado por mim, Jorge Valença, e pelo professor Fernando Ares, está aqui. Pronto. E a defesa de número 158, do curso de Bacharelado de Ciência da Computação. Então, a gente tem também o professor Kelton, que faz a composição da banca, e os comentários vão ser dele na sequência, após a apresentação de Vinícius. Beleza, Vinícius? Boa sorte, boa apresentação. A gente começa agora 9h02, ó. Aí você tem até 9h22 para apresentar, tá? Tranquilo. E na sequência a gente tem os comentários do professor Kelton. Aí a gente decide, apresenta o seu resultado. E a sua defesa vai ter aí ao todo 1 hora. A gente vai até 10 no máximo. Então vamos lá, boa apresentação para você. Tranquilo. Deixa eu botar aqui. Tô conseguindo ver a tela bem? Tudo ótimo. Sim. Positivo. Tudo ótimo. Então tá, vou começar. E foi. Bom dia, gente. Vou aqui apresentar o On the Compliance of Platforms with Children Privacy and Protection Requirements, Analysis of TikTok. Primeiro, eu queria começar com essa pergunta, que eu acho que norteia muito bem o que é um pouco desse trabalho. As plataformas online estão seguras para as crianças? Durante a época de pandemia, a atividade online ela aumentou muito, principalmente para as crianças, que elas são 1 a cada 3 usuários da internet. TikTok, YouTube Kids e outras plataformas, de forma geral, começaram a ser parte da cultura das crianças e pré-adolescentes. O uso generalizado e o acesso precoce acabou alimentando esse hobby, fazendo com que as crianças ficassem muito mais tempo online do que os adultos. E a situação está muito longe de diminuir. E acaba se tornando um pouco crítica, porque as plataformas elas tentam manter as crianças em seus ecossistemas. As organizações sempre implementam novas estratégias de marketing para manter elas lá. E também os parceiros de marketing do TikTok e outras plataformas adotam abordagens que integram tanto campanhas online quanto offline. Influenciadores digitais que são reconhecidos por serem autênticos, experts, com seu carisma, acabam se conectando muito mais com os usuários do que outras fontes de informação de forma geral. E acabam passando muito mais credibilidade. E essa situação é um pouco preocupante, porque as crianças, elas, de forma geral, elas estão em fase de desenvolvimento. Então, elas estão criando sua visão do mundo. Crianças de 6, 8 anos, às vezes, não conseguem diferenciar muito bem a diferença de publicidade, conteúdo. Às vezes, nem se importam muito com questões de privacidade. E elas, às vezes, em fases menores, elas não têm um discernimento muito claro de distinguir, às vezes, o que é ficção e de realidade. Para mim, essa foto do cachorro, ela é perfeitamente um exemplo disso. Que a criança olha e pensa, é um cachorrinho. Mas a gente, como um adulto já formado, a gente já tem uma noção mais criteriosa e consegue distinguir que isso não é só um cachorrinho,
Isso é um robô, é um brinquedinho que parece um cachorrinho, mas de fato não é. Então, essa visão crítica, ela realmente faz uma diferença muito grande. E com essa visão crítica, a gente consegue identificar perigos online. Perigos que, às vezes, a criança não consegue identificar e ela está exposta por estar muito mais tempo online, como vazamento de dados, atos de desafios perigosos, nudez e atividades sexuais de adultos, bullying, assédio, comportamentos de ódio e atividades ilegais. Ela está exposta a tudo isso. E como é que, nesse ambiente onde ela pode estar tudo exposta, como é que a gente sabe, de fato, que a criança pode estar segura? A gente sabe disso a partir de métricas. E essas métricas, para a gente, são as leis de proteção de dados, padrões internacionais, frameworks, como a GDPR e a LGPD. A GDPR é a Lei de Dados da União Europeia e a LGPD é a lei brasileira. Elas ainda são, de certo modo, muito recentes. A GDPR foi aprovada em 2016, implementada em 2018. E a LGPD foi ratificada em 2018. Essas leis, de forma geral, elas tratam os dados de uma forma geral mesmo. Então, não é especificamente algo para criança. Claro, tem a parte de crianças, mas essas partes, elas não detalham tanto quanto poderiam ser. A LGPD, por exemplo, ela trata muito a questão do consentimento parental e também o melhor interesse da criança. De forma geral, todas elas tratam o melhor interesse da criança como algo primordial. E a partir desses frameworks, a gente derivou, no caso, um dos frameworks, que era o Children Right by Design, que é um framework da Unicef, de Pedro Hartog. E a partir desse framework, a gente teve a nossa derivação, que são esses requisitos legais. A partir desses requisitos legais, nós conseguimos avaliar, de fato, se uma plataforma está em conformidade ou não com as leis de proteção de dados de crianças. E a gente dividiu ela em 4 conjuntos de requisitos. O que são esses conjuntos? Platform Governance, Development and Wellbeing, Security and Privacy and Data Management. O que é cada um? Platform Governance, ele reforça a necessidade da empresa planejar e demonstrar a implementação da privacidade e proteção de dados dentro da plataforma. É algo mais assim, de governança mesmo. Development and Wellbeing visa proporcionar um ambiente que promova a evolução e o bem-estar da criança. Então, realmente, o intuito é a criança estar num ambiente que vai ser bom para o desenvolvimento dela. Security and Privacy visa fortalecer medidas de segurança e mitigar falhas. Se eu fosse falar, é algo mais relacionado à parte de segurança, sabe? Cibernética, segurança de informação. Data Management, ela foca mais nas atividades de processamento de dados, ou seja, coleta e, de fato, processamento. E elas têm uma ordem de prioridade. A gente considera que Platform Governance é a mais crítica e da esquerda para a direita. Então, da esquerda mais crítica e da direita menos crítica em relação a esse conjunto, sendo Data Management a menos crítica. O nosso método de pesquisa foi dividido em 3 fases. Tem a fase de coleta, análise e síntese. A nossa fase de coleta, a gente coletou as documentações do TikTok oficiais e também artigos que a gente encontrava na internet falando sobre o TikTok, se o TikTok estava bem ou mal em relação à proteção de dados. A partir disso, a gente extraiu essas informações e começou a nossa análise. E a gente caracterizou as informações que a gente encontrava através dos requisitos. Então, a gente via essa informação tem relação com aquele requisito X ou Y. Depois disso, a gente criou meio com a narrativa para poder, de fato, verificar se esses requisitos batiam ou não, se o TikTok estava em compliance com os requisitos, se ele estava, de fato, em conformidade. E a gente avaliou se eles estavam ou não. E agora eu vou começar a parte que é principal do trabalho, que é a análise, de fato, do TikTok, se ele está em conformidade com os requisitos ou não. O primeiro requisito é que as empresas devem integrar as disposições da Convenção sobre os Direitos da Criança em todas as políticas de plataforma e proteção de gestão apropriadas. Nós consideramos que os representantes do TikTok eles afirmavam que a privacidade e segurança eram prioridades da empresa deles. Porém, a gente olhou e não considerou que, de fato, tinham provas suficientes que eles adotavam todas essas partes de convenção sobre os direitos da criança. De fato, eles tinham parte de privacidade, segurança, mas a gente não tinha, de fato, uma evidência substancial que era tudo isso implementado na plataforma, na gestão deles. Então, a gente considerou que não tem evidência substancial disso. O requisito 2, as empresas devem adotar uma perspectiva interdisciplinar no desenvolvimento da plataforma para alcançar o melhor interesse da criança. Então, qual é a ideia disso? De fato, pegar a visão de várias pessoas diferentes para poder avaliar se aquilo faz sentido. E o TikTok, no início, ela não parecia muito reconhecer o impacto negativo do design persuasivo deles. Mas, depois de um tempo, eles começaram a falar que iriam trazer especialistas de diferentes áreas, criar um centro de transparência. E aí ficou aquele negócio do tipo, o TikTok não parecia, mas ele está dizendo que vai fazer. Então, a gente não tem uma evidência de fato que ele está fazendo, mas também não dá para dizer que ele não está. Então, a gente não tem uma evidência substancial nesse quesito para avaliar. No requisito 3, que as empresas devem adotar universalmente as melhores tecnologias e políticas disponíveis
para o desenvolvimento da plataforma, a gente considerou que o TikTok não está em conformidade. Por quê? Porque, segundo o relatório da Organização Europeia de Consumidores, classificou que o procedimento de restrição de idade do TikTok é muito solto, muito autodeclarativo. A pessoa pode chegar lá, botar a idade e é isso, entra na plataforma. E as crianças estão muito vulneráveis ao conteúdo impróprio, porque uma das verificações que o TikTok faz é a verificação manual, que eles, de fato, olham, veem o conteúdo do vídeo, se esse conteúdo ele faz sentido ou não com a plataforma. E a questão é que esse conteúdo só aparece para as pessoas se tiverem um alto número de visualizações. Se tiver um baixo número, ela não aparece. E a criança pode estar exposta a esse tipo de conteúdo. Então, a gente colocou não compliance aqui. No requisito 4, que as empresas devem realizar a devida diligência das políticas da plataforma, a gente considerou que, inicialmente, o TikTok não estava muito bem nisso. Porque, de fato, tinha um histórico. Em 2021, sofreu várias sanções. Mas, depois de sofrer essas sanções, ele começou a remover contas de várias pessoas que ele suspeitava ser menor de idade. E também vídeos que eles consideravam impróprios. E aí ficou em compliance nesse quesito. No requisito 5, que as empresas devem criar avaliações de impacto para a proteção de dados da criança, a ideia desse quesito é realmente a empresa prever e realmente avaliar as coisas que podem ser prejudiciais para o usuário da plataforma, no caso a criança. E essa é uma das fraquezas do TikTok. O TikTok foi acusado de promover desafios excessivos de tomada de risco. E na Itália teve o caso de uma menina que ela morreu asfixiada após participar de um dos desafios que estava na própria plataforma, que é o desafio Blackout, que é aquele desafio que a pessoa basicamente se sufoca e desmaia. E aí, depois de sofrer uma ação regulamentória, a gente considerou que o TikTok não estava em compliance com esse requisito. No requisito 6, que as empresas devem disponibilizar espaços livres de comércios, a gente considerou que o TikTok não está em conformidade porque a gente vê que o TikTok bota muitas questões de marketing na plataforma dela. E a própria Organização Europeia de Consumidores apresentou muitas queixas contra o TikTok em relação a isso, de marketing oculto, inadequado, e eles não se pronunciaram nesse quesito. Então, a gente colocou não compliance. No requisito 7, que as empresas devem oferecer experiências significativas e não monetizáveis à plataforma, a ideia é que realmente a plataforma seja um ambiente bom para o desenvolvimento do usuário. E no caso do TikTok não é assim. É basicamente, em muitos vídeos, e é considerado um outdoor para marketing. Então, a criança lá, ela não vai ter um ambiente bom para o desenvolvimento dela. Então, a gente considerou que não era conformidade. Então, não compliance. No requisito 8, as empresas devem assegurar o uso de nudge técnicas no maior interesse da criança. O que são essas técnicas? São técnicas de incentivo. Então, basicamente, a ideia desse princípio é que as organizações incentivem as crianças a fazer algo que seja bom para elas, o maior interesse dela. E o TikTok está fazendo isso de forma negativa, que, no caso, o algoritmo deles estava incentivando elas a verem conteúdos pornográficos, sex shop, distúrbios alimentares, álcool, drogas. Então, a gente considerou isso como não compliance. No requisito 9, as empresas devem promover o direito de desconexão de sua plataforma. Para mim, isso eu acho incrível. Que é basicamente qual a ideia? É limitar o tempo que a pessoa usa a plataforma. Porque a criança é uma pessoa que está em desenvolvimento ainda. E não é interessante para ela ficar o tempo todo online. Principalmente se ela pode chegar lá de noite, criança inteligente, pegar o celular e ficar usando quando ninguém vê. Então, esse limite é muito interessante para poder dar espaço para a criança se desenvolver, estudar, relaxar, sair, fazer coisas diferentes que não é só ficar na frente do celular na plataforma. Então, a gente considerou compliance. No requisito 10, que as empresas devem evitar o uso prejudicial dos dados. O que é isso? É realmente evitar que use as informações para incentivar as crianças a fazerem algo negativo. Por exemplo, no caso, aqui tem a Organização Europeia de Consumidores argumentou que o TikTok incentivava os usuários a criar conteúdo específicos, marcas específicas para participar de desafios. E as crianças não tinham muita noção do que estava acontecendo porque ainda não faz desenvolvimento. Então, usar os dados de forma negativa para a criança não era algo que a gente considerou bom. Então, era não compliance também. Aqui, nesse requisito 11, as empresas devem adotar normas de segurança no desenvolvimento da plataforma. O que é isso? É basicamente que os parâmetros do TikTok a gente considerou que inicialmente não eram muito seguros. Porque sempre recomendava vídeos errados para as crianças, altamente sexualizados. E depois a TikTok começou a adotar políticas de tolerância zero sobre abuso, exploração infantil, começou a restringir mensagens. Então, o TikTok começou a adotar medidas mais seguras para as crianças em relação anteriormente. Então, a gente considerou que eles ficaram em compliance nesse quesito. No requisito 12, que as empresas devem adotar as devidas configurações padrão, o TikTok, depois de um tempo, mudou as configurações padrão. Então, quando a pessoa tem menos de 16 anos, quando ela cria uma conta, a configuração dela já é alta com padrão. Isso acaba impedindo que pessoas conhecidas vejam vídeos, baixem informações, conversem com crianças de forma mal intencionada.
Então, realmente, começaram a fazer medidas muito significativas para, de fato, ajudar a proteção de dados de crianças e evitar que elas fossem expostas a situações não favoráveis para o desenvolvimento delas. Então, a gente considerou isso compliance. O requisito 13, que as empresas devem promover o controle parental e mediação na plataforma. O que é isso? Inicialmente, o TikTok tinha uma falha em obter o consentimento dos pais para a coleta de dados. E as pessoas simplesmente entravam e tinham coleta de dados. Mas depois de um tempo, o TikTok acabou respondendo que todo usuário menor de 18 anos precisava, de fato, da permissão dos pais. E começou a colocar boas medidas para supervisionar a conta dos menores. E, de fato, dar o acesso para os pais poderem ter essa conversa. Então, a gente considerou que o TikTok tinha medidas para promover o controle parental e ficou em compliance. O requisito 14, que as plataformas precisam permitir o controle total das crianças sobre seus dados. É fato que toda pessoa, usuário, tem que ter controle total sobre seus dados. E o TikTok, ela aumentou muito esse controle de dar, de fato, o poder para as crianças fazerem o que quiser com o dado. Eu não quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Não permitir que vejam meus vídeos, baixem meus vídeos. Eu só quero que meus amigos vejam o que eu estou fazendo. Então, assim, deu poder para a criança falar: você vê o que eu quero que você veja. Então, a gente considerou isso compliance. O requisito 15, que as plataformas devem oferecer recursos de fato adequados para a idade. Geralmente, esse requisito pode ser resolvido de duas formas. Ou você transforma a plataforma em uma plataforma para todas as idades, ou você limita o acesso de pessoas baseado na idade. Foi o que o TikTok fez. O TikTok é uma plataforma com idade mínima de 13 anos. Então, inicialmente, era visto que boa parte do público do TikTok eram pessoas menores de 13 anos. Mas o TikTok começou a adotar muitas medidas para, de fato, expulsar as pessoas que eles considerassem usuários menores de 13 anos. Então, de fato, limitar a idade para proteger esses jovens, não deixar expostos a conteúdo que não é adequado para a idade deles. Então, a gente considerou que eles estavam em compliance com esse requisito. O requisito 16, que as empresas devem garantir o direito das crianças de usar, brincar e participar com o mínimo de coleta de dados. O TikTok, ele acaba reunindo diversos tipos de informações, exatamente desnecessárias, como dados biométricos, número de celular, localização da pessoa, as compras que os usuários fizeram. Para que a pessoa precisa disso? Para que essa coleta de dados excessiva? Não tem necessidade. Então, a gente considerou isso não compliance. O requisito 17, que as empresas devem promover transparência, acessibilidade e elegibilidade. O que é isso? Basicamente, a União Europeia dos consumidores acusou o TikTok de práticas enganosas de proteção de dados em relação às crianças, dados de crianças. Ele não informava o que era coletado, com qual finalidade coletar aqueles dados e por qual motivo. Então, de fato, não tinha transparência, acessibilidade e legitimidade, porque a criança não entendia o que estava acontecendo. Então, a gente considerou não compliance. O requisito 18, as empresas devem evitar o compartilhamento de dados dentro do ecossistema. Tinha uma época que a TikTok, ele teve problemas porque ele enviava muitos dados para a China sem ter regulamentação de acordo com a adequação da União Europeia. Mas depois o TikTok começou a adotar medidas, de fato, para evitar o compartilhamento de informações, como restringir o acesso de baixar vídeos, mensagens. Então, de fato, as crianças, de forma geral, ganharam poder para não permitir que os dados fossem enviados para qualquer um. E a partir disso tudo, nós chegamos a esses resultados, que são os resultados da nossa análise. Como vocês podem ver, tem uma parte boa vermelhinha e uma verdinha aqui. Plataforma de governança, a gente ficou um pouco ambíguo, porque tinha uma parte que a gente não conseguiria dizer, de fato, se era substancial evidência ou não. E aí ficou naquele quesito de a gente realmente avaliar se faz sentido ou não. Mas, de toda forma, as partes em vermelho são as mais preocupantes. Por quê? Porque a gente não encontrou que o TikTok estava realmente querendo mostrar que estava em conformidade com isso. A parte de desenvolvimento e Albin, a gente considerou que era mais crítica, porque, de fato, a plataforma tinha muitas questões de marketing e incentivar as crianças na parte do marketing. Isso era muito negativo para o desenvolvimento e bem-estar da criança. Security and Privacy, a gente considerou que era realmente o melhor conjunto do TikTok. Ele realmente estava em conformidade nas questões de poder dar o controle das crianças, poder proteger a criança. Então, ele realmente se avançou muito nesse quesito. E Data Management, que ainda precisa um pouco mais de transparência, mas eles têm um processo legal porque já conseguem restringir o acesso para terceiros. E esses aqui são nossos resultados. Alguns trabalhos relacionados sobre esse tópico são que Rafert, ele aplica os requisitos de privacidade em Hello Barbie, que é um Smart Toy. Então, o foco dele era Smart Toys, o nosso é em plataformas. Pasquale et al., ele investiga mecanismos adotados pelas principais redes sociais também, como o TikTok, Facebook, Instagram, mas ele focou muito em verificação de dados.
a gente pegou algo muito mais geral. A nossa contribuição, no caso, tem a parte dos requisitos legais, que é esse conjunto, que foi uma derivação do Children Right by Design, que pode ser utilizado para avaliar, de fato, se a plataforma está em conformidade ou não, e também a metodologia de análise. Algumas ameaças do nosso trabalho. Apesar dos nossos esforços de tentar evidenciar tudo de forma estruturada, alguns artigos podem ser, de fato, perdidos no nosso processo de busca. Afinal de contas, uma coisa ou outra pode ter desaparecido. E baseado em evidências jornalísticas, porque, como a gente pegou muitas coisas de notícias, essas coisas podem ter o bias das pessoas, então podem estar, de fato, sucessivas informações e impressões das pessoas. Alguns trabalhos futuros da gente pesquisar alguns artigos relacionados a ciência da computação, direito, ciências sociais, coisas que abordam, de fato, o TikTok sobre a proteção de dados. E uma coisa futura também é examinar os recursos do TikTok em si. Por exemplo, o aplicativo. A gente pegou as notícias e a documentação, mas o aplicativo seria algo futuro. E é isso. Agradeço a atenção de vocês e é isso. Obrigado, Vinícius. Ficou perfeito dentro do tempo. Não vou fazer nenhum comentário não, porque o comentário tem que ser feito pelo professor Kellyton, certo? Kellyton, tá contigo. A gente tem aí a tua arguição para Vinícius nesses próximos, vou botar 20 minutos, 25 minutos, né? Estou falando só do formal, né? Porque a gente também pode fazer em menos ou em mais. Tudo bem. Então, em primeiro lugar, Vinícius pode respirar, né? Terminou ali uns 20 minutos que você estava. Bebe uma aguinha. Pronto, beba aí uma aguinha, né? Então, assim, em primeiro lugar, parabéns, né? Parabéns pelo trabalho, parabéns aos orientadores, né? A George, Fernando, né? Também aos coautores do artigo, né? Porque o trabalho, sim, é um trabalho relevante, né? Eu considero um trabalho bem relevante, né? Pois ele lida com temas seríssimos, né? Então, assim, são temas sérios, né? Relevantes e bastante atuais, né? Então, a gente está tratando ali com privacidade nas redes sociais e ainda para colocar uma seriedade maior, né? Com crianças. Né? Então, assim, né? Então, se até, né, é um trabalho como artigo, né? Então, assim, no critério, né, relevância, originalidade, etc., é um critério topado, assim, né? Então, muito relevante, é muito importante, o tema escolhido para trabalhar foi muito bom, sim. E eu até extrapolo um pouco essa questão da criança, e eu coloquei isso, eu fiz anotações direto no texto, certo? Eu vou mandar para você. Então, assim, se preocupe, se você quiser anotar, também pode anotar, mas se não, né, só pega ali os pontos principais que eu vou falar. Que é o seguinte, eu até extrapolo um pouco, porque muitos desses requisitos eles não se aplicam só às crianças, não, eles são aplicáveis a adultos também. Uhum. Né? Inclusive, eu mesmo fiz um trabalho em 2013, né, eu vi que você colocou ali no texto, né, e até na apresentação você chegou a falar que as crianças elas não se importam com os termos, né, que elas não leem os termos, etc. Mas os adultos também não. É verdade. Isso é fato, a gente tem aquele conhecimento sobre nós mesmos, né? Você pergunta que, se você perguntar em qualquer fórum, quem aqui leu os termos de uso do MIT, que é o que a gente está usando agora? Né? Então, a maioria das pessoas, elas não leem, e eu mesmo tenho um trabalho sobre isso, mais antigo, deve ter trabalhos mais novos, né, de 2013, né, que a gente chega a essa conclusão com um survey de pessoas, né? Então, e essa conclusão é muito interessante que pergunta, você leu os termos de uso? As pessoas não. E aí depois eu apresento os termos das pessoas e falo, você concorda com essas coisas? A pessoa, também não. Tá, mas você concordou quando você acessou a plataforma. Né? Então, isso acontece muito, né? Aumenta também a relevância do trabalho, né? Então, é um trabalho bem escrito, né? Que a metodologia foi muito bem explicada e detalhada no texto, né? Então, parabéns aí novamente. Né? E aí eu tenho algumas perguntas e algumas críticas também, né, para fazer. Né? Então, é mais para ajudar na melhoria do trabalho, né? Uma visão de fora de alguém que não estava ali, né, imerso, que às vezes a gente está imerso ali no trabalho e acaba deixando passar algumas coisas, né? E são algumas considerações mais para sugestão de melhorias. Né? Eu vou começar com as coisas bem simplesinhas, assim, que é o seguinte, eu sei que a metodologia sua se baseia em analisar muito a documentação do TikTok e notícias, certo? Mas aí me incomoda um pouco quando a maioria esmagadora das referências são links para sites. Né? Então, eu sugiro você dar uma olhada, depois eu vou falar um pouco mais sobre a parte da tua revisão da literatura, né? Mas, assim, pelo menos a introdução, né, que motiva o seu trabalho, o referencial teórico, ele tem que ser firmemente baseado na literatura.
né? Você tem que buscar muito isso, né? Tem algumas pessoas até às vezes discordam, mas assim, como é um artigo, né, um trabalho acadêmico, né, é interessante que seja muito bem fundamentado na literatura. E você até colocou ali, né, a Grey Literature, né? Você usa também como apoio, né? Mas é interessante focar um pouco mais. Uma coisa técnica, eu não sei se foi uma boa decisão sua encurtar os links com o TinyURL, né? Porque, por exemplo, o primeiro link que eu tentei abrir, ele não abriu, ele foi para a página, na primeira referência, ele foi para a página da Adobe, né? E aí eu fiquei assim, né? Forcei, insistir, aí fui lá do original, né? Se colocar o mais eu no final da original, e o original abriu, né? E aí eu fiquei assim, ó, depois de dar uma revisada, né? Às vezes acaba aumentando o texto, mas às vezes é interessante manter o link original, né? E até por questões, até algumas pessoas se incomodam com isso, né? Que elas gostam de ter a noção de onde estão clicando e de onde estão acessando, né? E encurtadores, às vezes, ele pode incomodar algumas pessoas. Então, isso é coisa bem simples, né? Questão técnica mesmo. Também uma questão simples, técnica, também é o seguinte, dá uma olhada no formato das referências, né? Aí também talvez George e Fernando, porque tem algumas referências que tem só os autores e o título do trabalho. Acho que a primeira referência mesmo ali, a 14, que foi a primeira que apareceu, né? A 14, que é só diz lá, ó, Fernandes, não sei o quê, e o nome, Children as Content Creators on YouTube and Instagram. Pronto. Mas, assim, foi publicado aonde, né? Que ano e tal, não tem essa informação. Aí não sei se foi uma falha do template ou do modelo que você está usando, né? Mas, assim, é interessante que tenha, né? Os autores, o título do trabalho e onde foi publicado e o ano, pelo menos. Né? Então, dá uma checadinha nisso. Certo. E aí, voltando um pouco agora mais para o teu trabalho mesmo. Você até falou aqui um pouco, né? A parte principal do trabalho é que se o TikTok está em conformidade com os requisitos ou não. Isso. Mas também nas contribuições você tem os requisitos, né? Então você primeiro define os requisitos e depois verifica se o TikTok está em conformidade com eles. Isso. E os requisitos foram colocados como contribuição. Aí eu senti falta, na verdade, quando eu estava lendo o texto, eu fiquei em dúvida se esses requisitos tinham sido se você que tinha definido eles ou se eles eram lá do documento do Children's Rights by Design, né? Eu fiquei com essa dúvida, e depois eu acho que não, foi você que definiu, mas eu senti falta da metodologia, assim, e aí eu queria que você me explicasse um pouco, né? Como é que esses requisitos foram efetivamente definidos, né? Eles saíram exatamente de onde e como é que você chegou exatamente a esse conjunto final que foi que você validou o TikTok? Certo. Esses requisitos, eles derivam originalmente do Children's Rights by Design, mas depois a gente acabou alterando um pouco, porque esses requisitos eles eram muito mais princípios, eles eram algo muito mais grandes. Então, a gente tentou deixar eles muito mais objetivos. A ideia era serem realmente requisitos legais que a pessoa já lê e consegue compreender o que são. E aí, a gente até fez algumas alterações, porque, originalmente, no Children's Rights by Design, eles já são 19. Nesse trabalho, já são 18. Então, a gente deu uma modificada neles, porque considerou que alguns requisitos deles, no caso 2, eram muito parecidos e davam para ser só um. E aí, a gente fez essa, realmente, alteração. Também, anteriormente, teve um artigo do nosso trabalho que tratou apenas dessa parte dos requisitos. Então, ele teve algumas mudanças, a gente também se baseou em outros frameworks até. Que aí tinha alguns frameworks de crianças que a gente considerava que estavam incorporados nessa parte dos requisitos, que a gente considerava, esses requisitos da Unicef estavam englobando muito outros frameworks. Então, a gente manteve os requisitos da Unicef, que de fato eles eram muito, assim, generalistas, e a gente deixou eles mais objetivos. Então, foi isso que a gente fez. Não sei se respondeu o que tu queria, mas é isso aí. Opa. Eu não tô escutando agora não, cara, então. Eita, ficou mutado o esqueleto. Acho que... Percebi aqui. Voltou? Agora foi. Agora Voltou. voltou. Pronto. Tá, então, Jorge colocou aqui, né, que tem um outro artigo, mas aí o que você faz? Vê, nesse teu texto de agora, isso ficou perdido, certo? Simplesmente os requisitos, eles apareceram, né? Então, eu sugiro uma revisão, assim, de você explicar, né? Ou explica um pouco e linka para outro artigo, né? Mas, assim, isso tem que ficar mais claro de onde os requisitos apareceram.
né? Então, mesmo que seja assim, ó, já tem outro trabalho, beleza, já tem outro trabalho, e aí você coloca, ó, então, foram estudados os requisitos, baseado em tal, faz um resumozinho ali, coloca 1 ou 2 parágrafos no máximo, linka para o outro trabalho, né? E aí apresenta os requisitos. E aí, eventualmente, se já foi bem definido em outro texto, você não precisaria explicar tanto eles, né? Você poderia linkar para o outro e colocar de uma forma mais reduzida, mais resumida, né? Porque essa foi a sensação. Como eu não sabia do trabalho, né? Eu falei assim, saiu de onde? Entendi. E aí, vem, isso leva a um outro problema, assim, uma outra questão, né? Chamar de problema, uma outra questão, que é o seguinte, a tua revisão da literatura, né? A tua seção 2. Porque a seção 2, que é a seção de background, ela foi muito focada na explicação, né, dos requisitos, mas eu senti muita falta, né, e aí com o texto acadêmico a gente tem isso bem forte, a gente espera muito isso, né, de você fazer uma análise da literatura relacionada. O que é a literatura relacionada? Outras pessoas já fizeram isso, alguma coisa parecida com o que você está fazendo, certo? A gente acha assim, não, mas é o primeiro, sim, pode ser o primeiro com o TikTok, mas provavelmente alguém já analisou o Facebook, alguém já analisou o Twitter, alguém já analisou o YouTube, né? Tem muita gente analisando o YouTube, e eu não vi isso no seu trabalho, né? Então, assim, se espera, e aí isso gera um problema nas duas pontas, gera um problema na seção 2, né, que é background, trabalhos relacionados, por exemplo, e gera um problema na discussão, porque lá embaixo na discussão, sim, você colocou, tem um parágrafo bem pequenininho ali, né, que é um trabalho relacionado, é o de Rafert e tal, que aplica no Hello Barbie, né? Mas aí com uma sugestão mesmo, que aí isso foi uma das coisas que eu senti mais crítica assim, no seu trabalho, né? Que você não estudou os outros trabalhos parecidos ou similares ao seu, né? E aí no final você não tem como comparar os seus resultados, né? Porque aí você faz, olha, tem esses caras aqui que analisaram o YouTube, chegaram às conclusões, esses aqui o Instagram, esses aqui o Facebook, esses aqui o Twitter, e usaram esse método e chegaram às conclusões. Aí, espera-se o que do teu? Olha, o meu método é diferente desses outros por causa disso, disso e disso, e minhas conclusões são similares ou parecidas a esses outros por causa disso, disso e disso. Né? Então, como você não fez isso lá em cima, né, na seção 2, aí na discussão, principalmente se vê isso muito na discussão e depois rebarba nas conclusões, aí ficou bem resumido. Deu para entender? Deu para entender. Pronto, então, assim, isso seria, assim, de consideração principal do teu trabalho, assim, eu acho que é essa que poderia melhorar, isso melhoraria muito a qualidade do teu trabalho. Sim. Né? E aí eu vou te perguntar, como sentimento seu mesmo, né? O quão fácil ou difícil você acha que seria replicar esse estudo, né, para as outras redes, principalmente para o YouTube, ou Facebook, ou Instagram, ou Twitter, né? E quais resultados você acha que provavelmente você teria? Então, em relação ao quão fácil seria replicar, isso é algo que eu acredito que depende um pouco. Porque como a gente se baseou em relação a notícias, documentação, isso varia de organização para organização. Não dá para dizer que o YouTube e outra plataforma vai ter uma documentação da mesma forma do TikTok para a gente se basear. Mas, a partir do nosso conjunto de requisitos, eu acredito que a gente consegue avaliar as mesmas métricas. Então, a partir das informações que a gente tem acesso, a gente conseguiria ou não validar que aqueles requisitos ou não estariam em conformidade. Então, talvez não da mesma forma, mas a gente ter os mesmos critérios. Então, eu acredito nisso. Certo? E aí isso não seria um possível trabalho futuro, não? Poderia ser. Né? Também fica a sugestão, né? Porque e exatamente isso, né? Um trabalho que eu vejo, alguns trabalhos futuros, que o primeiro seria analisar, usar a mesma metodologia para analisar outras redes e comparar, né? Você chegar a uma conclusão de que o Facebook ele tem uma política, né, mais adequada ou menos, ou o YouTube ele foca mais em uma coisa ou outra, porque eu vejo assim, né, pela experiência, né? O pessoal bate muito no YouTube, né? Até porque as crianças hoje em dia, com 3 anos, a criança já sabe pegar não é nem o celular, é pegar a TV, né, e colocar no YouTube e botar o próprio vídeo, né? Então possíveis trabalhos, possíveis desdobramentos do seu trabalho seriam isso, né?
analisar usar a mesma metodologia para analisar outras redes, e na ponta você fazer a comparação delas, né? E aí conseguir conclusões até para a sociedade, né? Conclusões mais robustas, né? Daquilo. Sim. Aí nessa linha, né, de conversa mesmo, né, de pergunta é o seguinte, tá, você fez essa análise toda, né, você é novo, né, tá aqui no começo, tem 22 anos, não é isso? 23. 23. Você já fez alguma dancinha pro TikTok? Não, não. Né? Então, assim, depois de analisar esses dados todos, né, qual o teu sentimento pessoal, assim, sobre o assunto, né, sobre como o TikTok, que foi o teu caso específico, como é que ele lida com a privacidade e proteção das crianças, né? Se você acha, pessoalmente, assim, né? Como conclusão, eu acho que ele lida bem, eu acho que ele lida mal, e aí extrapolo, né? Se você fosse o CEO, assim, tá, do TikTok, o que você faria diferente? Então, na minha análise pessoal, eu acredito que o TikTok, ele inicialmente estava muito, muito ruim em questão de conformidade, de segurança, mas com o tempo ele começou a se adequar, principalmente depois de sofrer muitas sanções, em 2020, 2021, ele começou de fato a se adequar. Ele tem assim, se tu for lá pesquisar, ele tem realmente uma página, um portal de transparência. Então ele tenta, de fato, tentar se mostrar transparente e mostrar o que ele, de fato, pega ou não pega. Mas eu acredito que ainda tem algumas coisas que, de fato, não estão tão transparentes quanto poderiam ser. E a plataforma, eu acredito que ainda não é um ambiente tão positivo para o desenvolvimento da criança como um todo. Porque, assim, tem muita coisa que dá para caracterizar como conteúdo infantil, até dá, mas também tem muito mais coisa que eu acredito que é marketing persuasivo lá, que acaba influenciando a criança a coisas que não sejam muito bom para o desenvolvimento dela. Então, acredito que, em relação a anteriormente, o TikTok melhorou, mas ainda tem muito para melhorar, principalmente no desenvolvimento da criança, porque a ideia deles é, de fato, restringir o acesso. Não tem idade, não entra. Mas, hoje em dia, é complicado, de fato, avaliar isso na internet. De certo modo, se você tiver um pouco de raciocínio para algumas coisas, você consegue quebrar esse tipo de restrição. E acaba que dá acesso para a criança a conteúdo que ela, teoricamente, não deveria ter. Então, eles ainda têm que se adequar muito nessa parte de crianças, eu acredito, sabe? Eles ainda têm um caminho para percorrer, mas já percorreram outro. Então, acho que está em processo ainda. E meio para fechar aqui, então, obrigado pela sua resposta. Meio para fechar, o que que você acha, que agora você é especialista em TikTok, como é que a gente faz para diminuir que as crianças façam um desafio que elas têm se matado no TikTok? Isso é uma pergunta, é uma questão séria hoje. Sim. No caso, eu acredito que, assim, pega um pouco do controle parental, porque para, teoricamente, a criança usar o TikTok, ela tem que ter o consentimento dos pais. Então, o pai, ele também tem que estar tendo a conversa com a criança. Mas não é só o pai, porque a ideia do Children Right by Design é tirar essa responsabilidade da criança, da família. É colocar mais na organização. Então, para evitar esse tipo de situação, o TikTok ele deveria melhorar os algoritmos deles, os recursos deles, para evitar que esse tipo de conteúdo apareça e, de fato, expõe a criança a situações desse tipo. Teoricamente, não deveriam nem ter crianças lá. Então, se eles aumentassem, por exemplo, melhorassem a restrição deles, já seria um jeito. Se eles melhorassem a forma deles disseminarem conteúdo, seria outro jeito. Então, assim, tem várias formas do TikTok abordar isso. Mas se eles abordam, já é outra questão. Então, assim, não é só um jeito, tem vários. Mas aí depende muito de como eles adotariam. Sabe? Certo. Aí você acha que seria um foco maior ali no LR13, né? Que é ali do controle parental. Eu acredito que ajudaria um pouco, mas não só ele, porque seria colocar muita responsabilidade nos pais. Mas eu acho que com a convivência, a conversa é um meio. Tem outros meios, como eu falei, se botar a restrição da idade de forma adequada, a criança não entraria na plataforma. Se melhorassem os algoritmos deles de inteligência para a recomendação de conteúdo, seria outra plataforma. Tem várias formas. Eu acho que a forma que acaba sendo um pouco mais efetiva é, de fato, ter uma conversa. Porque, assim, controle parental, às vezes a pessoa pensa, o pai vai ter o controle no que a pessoa vê. Eu acredito que é mais uma conversa, tem que ser algo que, de fato, eles se entendam. Porque se você forçar a criança, você não vai ver isso, ela vai fazer isso. Tem que ser algo mais diálogo. Então, eu acredito que se a plataforma incentivasse mais essa parte do diálogo, seria um jeito. Mas tem vários jeitos.
Massa, beleza, véi. Eu usei os 20 minutos aqui que já me deu, né? Eu fiz muitos comentários no PDF, que são 21 comentários, né? Mas eu não vou passar cada um por um, não. Aí eu vou mandar para vocês, né? Vocês avaliam, né? Aí você avalia com seus orientadores, né? Mas assim, mais uma vez, parabéns, né? É um trabalho relevante, é um trabalho importante, né? E a gente precisa gerar esse conhecimento, né? É literalmente gerar esse conhecimento, entender o que está acontecendo, compartilhar ele com a sociedade, né? E aí para que a sociedade ela consiga agir. Uma última sugestão só, também coloquei lá, eu não sei como é que está o andamento desse artigo, mas eu acho que ele seria interessante para submissão no PST, certo? Tem também lá no texto, mas quem tiver interesse já, dá uma olhada aqui, que é o Congresso de Privacidade, Segurança e Confiança, né? Eu acho que tem tudo a ver com o teu trabalho, ele tem um qualis bom, né? E aí, com poucos ajustes, eu acho que você consegue mandar e eventualmente, uma aprovação lá, né? Então, é isso, parabéns, e devolvo a palavra aí para a Georgia. Kelton, brigadão, viu? Assim, é muito massa ter a visão de fora. Eu não vou me estender muito agora, não, para a gente ir para a decisão em paralelo, mas só agradecer a contribuição, porque essa visão de fora, menos enviesada do que a minha de Fernando, é excelente, né? E a gente fica se coçando para complementar algumas coisas, mas o Vinícius está respondendo tudo tão bem que é tranquilo. Mas é porque a gente fica se coçando não para corrigir ou para complementar o Vinícius, é para continuar a discussão, entendeu? Mas a gente discute de outra forma em outro momento, ó. Não aqui nessa defesa que é mais curtinha, né? Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou abrir para Fernando também no final. A gente sai um pouquinho para decidir sobre a aprovação, os detalhes da aprovação ou não, né, Vinícius? E volta para cá, certo? Aí você pode continuar aqui numa boa, ouçam música, conversem. A gente não vai ficar por aqui, a gente vai sair, a gente vai para um link que está aqui, ó. Eu, Fernando e Elton. A gente volta daqui a pouquinho para cá. 5 minutinhos, estamos de volta. Agora, momentos de tensão. Tá, Goto, tem gente aqui, viu? Agora que eu vi. Viemos te dar uma força. Ó, gente, Dina na testa. Ai, Di, nem... Oh, meu Deus! Mulher, nunca ia reconhecer teu nome. Dina na testa. E doutor Vinícius. Ih, rapaz, aí, peça, tranquilo. Tá, Goto, tem gente aqui mesmo. Esse Dino aí me pegou também, viu? Já que eles não estão aqui, eu já vou agradecer a vocês, porque agradeço a participação de vocês aqui, de me prestigiarem. Realmente tá meio ansioso e tal, mas foi legal ver vocês aqui, ajudou um pouquinho. E é isso, né? Agora é esperar um pouquinho. Cara, foi ótima a apresentação, ô Vinícius. Foi muito boa mesmo. Eu acho que, cara, o que eu posso te dizer é que crítica faz parte, né? Então, é isso que faz a gente crescer e melhorar. Então, cara, aproveite, né? Toda crítica no sentido de construtivo, né? Porque todas foram, ó, teu trabalho poderia ser, assim, muita coisa positiva, teu trabalho foi muito bom nisso, teu trabalho poderia melhorar se fizesse isso. Então, assume isso para você e segue a vida. E, cara, foi ótimo, foi ótimo. Eu só tenho a falar parabéns aqui. Valeu, gente. Eu confesso que eu perdi os primeiros 5 minutos, tá? Mas foi ótimo, cara. Mas tá tranquilo, pô. Tá gravado também. Qualquer coisa eu jogo lá. Exatamente. Aí. Opa, com certeza. Mas tá ótimo. Valeu.
Falou, pessoal. Eu vou saindo aqui. Valeu. Valeu.
Pessoal, estamos de volta. Deixa eu só ver se Fernando tá por aí também. Eu tô vendo Kelton. Fernando, pronto, agora. Vinícius, não se estresse. A gente passou muito tempo, porque a gente fala de muita coisa também, o que a gente não tinha como falar aqui, a gente fica falando lá, discutindo. De fato, a gente mostra que a gente é pesquisador nessa hora, quando para ficar ouvindo a opinião de Kelton, aí Fernando rebate, aí eu trago a minha, a gente continua discutindo lá, na parte 2. Então, não vou fazer suspense não, porque não tem porquê, né? Então, vou dizer o seguinte, você foi aprovado, fique tranquilo. Parabéns, um parabéns assim, bem em caixa alta, bem em negrito, bem sublinhado. A nota foi 9,5. Acho que é uma nota muito justa com esse deltazinho que falta aí para você refinar. A gente espera que tenha um resultado positivo da conferência, então que isso seja só a geração da versão final para a gente continuar discutindo, a gente continuar avaliando esse trabalho. Eu até esperaria que a gente pudesse continuar com você, mas aí já botei lá no Instagram que tinha saudade e tudo mais, já fiz minha declaração lá. Então, eu acho que é um parabéns não só pelo resultado da pesquisa, mas pela sua atitude como pesquisador, pela proatividade, né? De vez em quando a gente ia ver um resultado, já tinha tentado avançar em outro, já estava analisando proativamente outras coisas. Então, isso é muito massa, super organizado, dedicado, acreditando na pesquisa, que é uma coisa que eu acho que você vai levar para além daqui, né? Fazendo meu pitch aí rapidinho, vou pegar mais um minutinho para dizer o seguinte, eu acho que isso aqui é formação de fato, não é só assim, que bom que o Vinícius cumpriu o TCC, check, né? Marcou presença lá. Não, é o que é que fica de legado para você em termos de experiência, de formação de cabeça, né? Pesquisa é isso, é problema-solução, né? E quanto mais um problema quente como esse, importante, né? Que é produção de criança e privacidade em plataformas pervasivas como essa, que elas estão aí por todo canto. Isso não é um problema nichado, não. Um problema que a gente acha que é uma coisinha bem pontual. Nada pontual. O Fernando estava falando da experiência dele com os filhos lá. Certo? Então, isso aqui é dia a dia, beleza? Vou me calar aqui um pouquinho, para deixar a Fernando também comentar, Kelton comentar, e você depois comentar o que você quiser no final, certo? Parabéns, Vinícius, novo formando aí do nosso curso, né? Sobre trabalho, não tem muito o que falar, né? O pessoal já elogiou bastante aí, eu acompanho tudo que Kelton colocou, né? Chego numa hora dessa, eu fico muito feliz de ver que você aproveitou tão bem o seu tempo conosco no curso, né? Quer dizer, Vinícius foi muito mais do que assistir sala de aula e ter um TCC, né? Vinícius fez uma científica que está concluindo formalmente na universidade, publicou artigo numa conferência importante da área internacional. Vinícius está com um estágio em empresa relevante, Stefanini, né? Então, está concluindo o curso com várias experiências que vão agregar demais nos seus próximos passos. Então, fico feliz de verdade, viu, Vinícius? E nosso bom Deus abençoe seus próximos passos, né? E parabéns pelo trabalho, assim, muito feliz de ver que derivou tanta coisa legal, né? Tão elogiado hoje, né? Parabéns. Eu já falei um bocado, né? Então, fiquei 20 minutos aqui. Então, agora é só parabenizar mais uma vez, né, pelo trabalho e me repetir, né? E que foi um trabalho muito bom, um trabalho relevante, um trabalho importante, né? E aí, o Fernando falando também, né? Que bom que você cumpriu sua jornada aqui, né, na Rural, né, com êxito, com sucesso, né? E aí vai e arrasa, né? Continua teu estágio, teus empregos, teus trabalhos, né? Se quiser voltar para fazer um mestrado ou trabalhar em projetos com a gente também, as portas estão abertas. Parabéns. Vai comemorar. É uma segunda-feira, às vezes o pessoal prefere defender na sexta, né? Porque aí vai descansar, mas vai comemorar aí, né? Comemora com sua família. E parabéns mesmo. Opa, valeu, pessoal. Agora foi tanta gente agora que eu tenho que me recompor aqui, vamos lá. Fique tranquilo, não vou chorar não, já passei essa época, estou mais tranquilo. Realmente, esse trabalho ele começou no meio do ano passado, quando eu pedi uma oportunidade de trabalhar com esse tema, vocês me deram. E aí acabou se desenvolvendo com o meu TCC, então, assim, eu realmente fico grato, porque não é só chegar e fazer o TCC. Foi algo que eu já tinha interesse e vocês me deram a oportunidade de poder trabalhar com vocês. Então, assim, eu sou muito grato por isso. Teve os altos e baixos, porque, quer ou não, o trabalho é assim, a gente vai fazendo, vai experimentando, vai tomando crítica e vai melhorando. E realmente fico muito grato pela nota. Significa ainda que dá para melhorar ainda muita coisa, isso é legal, porque se não tivesse crítica, era horrível. A melhor coisa que eu acho do mundo é saber que eu ainda posso melhorar. Senão, não tem graça. E realmente fico muito feliz pelos comentários. Depois eu vou ver até a listinha, 21 comentários, eu fiquei interessado. Tem muita coisa para melhorar, então isso é bem legal.
E eu também queria agradecer a todo mundo que estava aqui. Assim, quando vocês saíram, eu agradeci assim, bem rápido. O pessoal falei, ei, galera, obrigado por estar aqui e tal. Mas, assim, como estão fechando agora, eu queria agradecer mais uma vez. Eu vi que tinha um bocado de gente aqui, tinha o pessoal do meu colégio, os amigos da faculdade, muita gente do estágio, que é da Stephanie DNA, a galera muito legal, que também me deu a primeira oportunidade que eu tinha no mercado de trabalho, então, assim, também sou muito grato a eles por isso. E tinha minha mãe e meu pai aí, que estão aí perdidos entre as pessoas. E é isso. Agradecer mais uma vez a vocês. E é isso, não sei mais o que falar. Valeu, gente. Pessoal, quem quiser da audiência falar, fique à vontade, viu? A gente quer que todo mundo fique tranquilo. A gente não tem muito tempo, infelizmente, mas fique à vontade. A gente não quer cortar a fala de ninguém, não. Então, se quiserem, fiquem tranquilos e tranquilas aí para abrir o microfone. Se não, só reforço os parabéns. Perdidos não achados. É isso aí. Que massa. Então, pessoal, maravilha. Se quiserem qualquer coisa, comentem no chat, fiquem à vontade. Vinícius, a gente agora vai para a fase 2, que é pegar a opinião do professor Kelly, ali sistematizada, analisou com cuidado, trouxe 20 comentários aí, traduzem como é que ele enxerga que esse trabalho pode melhorar. A gente coloca em prática, certo? Entrega uma versão final do artigo, no caso. Né? Embora ele tenha sido submetido para a conferência, é um formato que agora a universidade aceita, né? No curso da gente. Então, a gente refina esse artigo, envia para o professor Rafael, que é responsável pela disciplina, e aí eu acho que ele vai informar como é que funciona o trâmite aí de submissão para a biblioteca. Eu acho que isso ainda se mantém, certo? Aí a gente sonda com ele, manda por e-mail, verifica isso aí, beleza? No mais é isso, curtir seu parabéns agora. A sensação de etapa cumprida não passa por cima da sensação de etapa cumprida. É muito importante saber que foi 1 ano e 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses aí no máximo, né? Que a gente trabalhou junto nesse projeto, que deu muito resultado. Sexta-feira a gente foi bem elogiado lá na conferência, isso aí é excelente. Vou só botar esse adendo aqui. Mas assim, tem a sensação de parar e dizer, eu conquistei isso aqui, eu cheguei nesse momento, isso aqui me tirou tal aprendizado, porque acho que a sua vida profissional está começando agora e vai ter vários momentos em que isso vai acontecer, né? E aí você trabalha com vistas a essa conquista. Então você não pode passar pela conquista e dizer, agora eu vou fazer outra coisa. Não, curta, certo? Por um momento aí. Não sei quanto é o seu momento, se é 1 hora, meia hora, 2 dias, 1 semana, mais curta. E a gente depois faz essa etapa finalíssima aí. Pessoal, parabéns. Vinícius, parabéns. Pessoal, obrigado pela presença. Uma ótima semana aí para todo mundo. E que a gente se encontre mais, certo? Foto, eu tirei print, mas não tem foto decente, né? Quer tirar? Quiser abrir a câmera para fazer uma foto. E cancela aí, Vinícius. Tira a projeção, talvez, ó, pra gente fazer só com a gente. Bom, tirei a projeção. Quem quiser aparecer agora. É a última hora, viu, pessoal? Essa defesa não vai se repetir, só digo isso. Deixa eu botar aqui a tela layout. Não tem outra defesa, ainda bem, ó. Altera o layout aí. Aí quando for hora, diz aí pra gente fazer um X aí, isso, Vinícius. Todo mundo aqui, né? Acho que tá todo mundo. O print vai ficar contigo. Ai, meu Deus, não é responsabilidade. Vou aumentar o layout no máximo, pronto. Tá bom, então eu vou abrir o agora print tá pra fazer um aqui. print aqui. Pronto. Então, vou printar, então. Sorriam aí. Pronto, printei aqui. Beleza. Massa. Obrigado, pessoal. Ótima semana para todo mundo. Pessoal. Boa semana. Valeu. Comemore, Vinícius. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Obrigadão, Kelton. Obrigado, Fernando. Valeu, obrigado a todo mundo. Valeu. Tchauzinho.